Olá, muito boa tarde. Lúcia, a última mensagem é o último título de Manuel Aroca, onde apresenta resultados das pesquisas que fez sobre os escritos da irmã Lúcia e as mensagens de Fátima. Um livro que vamos apresentar daqui a pouco, contando com a presença do autor neste programa, que desde já agradeço. Primeiro mostramos-lhe outras notícias que marcam a atualidade. Pela primeira vez, o Vaticano recebe um sínodo especial para a Amazónia, um momento que deixa imagens e sons diferentes dos habituais junto ao Papa. Sínodo, caminhar juntos. Na primeira vez que uma Assembleia Especial aborda a realidade da Amazónia, o Papa quer que a Igreja Católica aponte na mesma direção para ajudar a carregar as pesadas cruzes que afetam estas populações. Pero nos acercamos a considerar a realidad amazónica con este corazón pastoral, con ojos de discípulos y misioneros, porque nos apura el anuncio del Señor. Y también nos acercamos a los pueblos amazónicos en punta de pie, respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir, en el sentido etimológico de la palabra, no en el sentido social que tantas veces les damos. Antes de dar início às celebrações sinodais, o Papa plantou uma árvore vinda de Assis nos jardins do Vaticano, acompanhado por líderes indígenas da Amazónia. O Sínodo de 2019 quer ter uma perspectiva paradigmática que nasce da realidade dos povos. Quando senza amore e senza rispetto ci divorano popoli e culture, non è il fuoco di Dio, ma il fuoco del mondo. Eppure, quante volte il dono di Dio non è stato offerto, ma imposto. Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo. Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie l'unità. O Papa Francisco sabe que nem todos veem com bons olhos estas referências da cultura amazónica nos corredores do Vaticano, mas não abdica de propor um respeito absoluto por quem assume as suas origens. Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio? Amazónia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral é o tema escolhido para a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos, que decorre até 27 de outubro. 3 semanas de trabalho em 4 dimensões: pastoral, cultural, social e ecológica. Foi ao cardeal Cláudio Umes, presidente da Rede Eclesial Panamazónica, que coube apresentar o relatório inicial do Sínodo Especial para a região, uma síntese dos pontos em debate. Muito se tem discutido sobre o que representa o Sínodo Especial para a Amazónia. No Vaticano, o relatório inicial dos trabalhos apontou 6 pontos essenciais que vão marcar estas 3 semanas de encontros e debates entre bispos, missionários, indígenas e especialistas convidados. Igreja em saída na Amazônia e seus novos caminhos. B. O rosto amazônico da Igreja, enculturação, interculturalidade em âmbito missionário e eclesial. C. A ministerialidade da Igreja na Amazônia, presbiterato, diaconato, ministérios, papel da mulher. D.
a ação da igreja no cuidado com a casa comum, a escuta da terra, dos pobres, a ecologia integral ambiental, econômica, social e cultural. E a igreja amazônica na realidade urbana. F, a questão da água e outros. O documento de trabalho aborda a falta de padres nas comunidades locais que não podem assim celebrar a Eucaristia dominical. Em cima da mesa está a possibilidade de ordenação presbiteral de homens casados nos territórios mais distantes e a criação de um ministério adequado de mulheres dirigentes de comunidade. Será necessário definir novos caminhos para o futuro. Na fase de escuta, as comunidades locais, missionários e comunidades indígenas pediram que, reafirmando sim o grande valor do carisma do celibato na igreja, isso não se toca. Contudo, diante da gritante necessidade da imensa maioria das comunidades católicas na Amazônia, que ali se abra caminho para a ordenação presbiteral de homens casados que residam nas comunidades. O arcebispo emérito de São Paulo evocou na Assembleia Sinodal os mártires da Amazónia, missionários, missionárias, lideranças leigas e indígenas que continuam a ser assassinados. O relatório inicial aponta para outra preocupação, a grave crise climática e ecológica que atinge todo o planeta. Na Amazônia, a floresta cuida da água. A floresta cuida da água. A água cuida da floresta. E juntas produzem a biodiversidade, toda essa grande vitalidade, seja humana, seja de toda a natureza. Sendo os povos indígenas os milenários guardiões desse sistema. Por isso, a igreja sente-se também chamada a cuidar da água da casa comum, ameaçada na Amazônia, principalmente pelo aquecimento climático, pelo desmatamento e pela contaminação causada pela mineração, agrotóxicos e outras coisas. Procurando dar o exemplo, o Vaticano vai limitar ao mínimo possível o uso de plástico durante o Sínodo de 2019, usando copos de material biodegradável e pastas feitas em fibra natural. As comunicações serão feitas online para limitar o uso de papel. A exploração ilegal de ouro provoca o assalto às terras que dilaceram os povos amazónicos. A mineração na Amazónia é responsável por boa parte da violência que as comunidades locais sofrem. Os dados são da Comissão da Pastoral da Terra da Igreja Católica no Brasil. Na terra Yanomami, os problemas estão ligados a exploradores ilegais de ouro, os garimpeiros. A maior ameaça para o povo Yanomami hoje é constituída pela invasão do seu território por dezenas de milhares de exploradores ilegais de ouro, garimpeiros, conhecidos como garimpeiros. Esta é a maior ameaça que traz um impacto devastante pelo meio ambiente, pela natureza e pelas pessoas, seja no nível da vida física, através da contaminação dos rios e dos outros seres viventes dessa floresta, seja na vida cultural e social das comunidades pelo impacto que essa presença e invasão numerosa acarreta para o povo. Há 12 anos a trabalhar na Missão Catrimani, em Roraima, o missionário da Consolata participa como auditor no Sínodo Especial para a Amazónia, convocado pelo Papa Francisco. Autor de 2 obras sobre a sua experiência de trabalho com os indígenas, o religioso sabe que não existe evangelização sem escuta da realidade local. A evangelização não existe fora de um diálogo. O diálogo é feito sempre, mesmo aquilo que temos entre nós, é feito de ouvir e falar. Tem as duas dinâmicas. O padre Corrado de Almónego integra o Conselho Indigenista Missionário, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que atua na defesa dos direitos dos povos indígenas e dos seus territórios.
Siga estas e outras notícias que atualizamos permanentemente em agência.eclésia.pt. Lúcia, a última mensagem é a obra de Manuel Aroca, que está hoje no programa Eclésia para apresentar precisamente este título que acaba de chegar às livrarias. Manuel Aroca, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. O que é que este livro traz de novo à história que conhecemos da Irmã Lúcia? Penso que o que traz de novo é, por um lado, a humanidade da Irmã Lúcia. Nós podemos identificar-nos com o trajeto da Irmã Lúcia, a vida da Irmã Lúcia, podemos identificar-nos na nossa vida pessoal. Ela passou por muitas provações e como foi sempre dando a volta e dentro da nossa fé. Ela podia muitas vezes ter perdido a sua fé. É muito incrível. E por outro lado também a atualidade da mensagem de Fátima. Há um lado profético, a Irmã Lúcia, por revelações de Nossa Senhora, foi fazendo profecias que se foram cumprindo, várias, como a questão que aconteceu com a queda do Muro de Berlim, a Segunda Guerra Mundial, mesmo questões relacionadas com a Igreja, era muitos pedidos de Nossa Senhora por rezar por o que nós vivemos também na própria Igreja, isso e a muito questão... em torno do segredo, não é? Da terceira parte do segredo. E exatamente, quando estava a escrever a terceira parte do segredo, que foi muito difícil para ela, as pessoas não sabem, mas ela não conseguia escrever, por acaso coincidiu no dia dos meus anos, dia 3 de janeiro, e ela teve esta revelação que tem a ver com os tempos que estamos a viver, das questões climatéricas, mas é que ela refere também a questão do ódio e da ganância, ou seja, como o mundo cada vez mais virado para si próprio vai criando todos estes conflitos, toda esta incerteza, toda esta imprevisibilidade, toda esta angústia, e isso penso que, não sei se é novidade ou não, mas na pesquisa isso aprofundámos neste livro. Desde logo esse dado sobre o cuidado da casa comum, um tema muito destes dias, e de acordo com aquilo que foi investigando, está presente então nessas memórias da Irmã Lúcia? Está presente e pronto, e outro aspecto nós fizemos, partindo de toda a vida também do livro das Irmãs, que é um livro muito bom, Um Caminho sob o Olhar de Maria, nós também viajámos e sentimos uma necessidade muito grande internacionalmente, Brasil, Estados Unidos, América Latina, África, sentimos que há da atualidade da mensagem. As pessoas vivem numa angústia, numa aflição, numa incerteza, e a mensagem que tem um lado de sacrificarmos uns pelos outros, um lado da oração, de rezar o terço, tudo da conversão, que é o grande objetivo. Tudo isso, as pessoas sentem que não está, que as pessoas, cada vez mais as pessoas estão viradas para si próprias. Então, aí surgem personagens atuais, a história vai rolar, quer dizer, o foco, quem vai contar a história, no fundo, até é um realizador americano que quer fazer um filme sobre as questões climatéricas, não é, que está na moda. Foi feito agora, o Leonardo DiCaprio fez um grande documentário, o próprio Papa veio falar sobre esta questão, uma questão que está na ordem do dia, e ele depois confronta-se com a Irmã Lúcia e vê que ali, no fundo, aqui o que é que está em causa? Será que isto é só um combate político, tecnológico, económico, mas também é um combate espiritual? E se o coração do homem não se mudar, não se transformar, não sei o que é que vai acontecer. E essa é a angústia de todos. Trata-se, portanto, de um livro histórico, mas romanceado. É uma obra de ficção. Há um milagre, um dos milagres já está atribuído à Irmã Lúcia, que se vai ao encontro deste narrador da história. É numa linguagem simples, na linguagem que eu estou habituado a escrever, que eu escrevi sempre os meus livros, mas todos os testemunhos são histórias, até as histórias de conversão, são histórias reais, e onde se aborda temas como a corrupção, como a questão da família, como a questão do suicídio, quer dizer, muitas questões que estão ali e que também tem a ver, muito interessante, tem a ver com as cartas que a Irmã Lúcia recebia, ou seja, a Irmã São Lúcia... temas que estão presentes nas várias memórias da Irmã Lúcia. Exatamente, a Irmã Lúcia tinha um conhecimento da humanidade impressionante. Dizem, aquela freirinha ali escondida, não, é completamente... Ela tinha uma dimensão...
além das revelações que Nossa Senhora iria fazendo, tinha uma dimensão humana brutal pelas cartas que recebia de todo o mundo, até do Japão, de todo o mundo. Que foi dizendo já que as fontes, portanto, são as cartas? Quer dizer, as cartas não são bem as fontes porque eu não tenho acesso às cartas. Eu tentei saber o conteúdo, quais eram os teores das cartas. Foi o Livro das Irmãs, foi conversas que eu também tive no Carmelo, porque o grande sonho também é ainda fazermos um filme. E também depois estive no Brasil, onde estive em vários conventos também carmelitas. Quer dizer, as fontes foram e também dos trabalhos que eu fui fazendo, porque eu já comecei em 2000 a fazer um trabalho, um documentário que se chama Os Mistérios de Fé, que foi aqui exibido na RTP, e onde entrevistei muitos familiares, etc. Por isso, tudo isto foi agora fazer-se uma síntese, mas foi assim, a pesquisa foi grande. E a pesquisa foi grande e foi também atual, ou seja, tudo que a Irmã Lúcia, todas as ações da Irmã Lúcia estão projetadas nos nossos dias. E de que forma é que isso acontece? Porque vemos a mensagem de Fátima, nomeadamente nas memórias da Irmã Lúcia, muito voltadas para a conversão, conversão da Rússia, por exemplo, não é? Mas temas da atualidade assim, fazem essas pontes? As pontes são, por exemplo, os sacrifícios que as crianças faziam. Não isolar os sacrifícios naquela fase. Jesus, quando é crucificado, se ficasse ali, o cristianismo já tinha ido à vida, não é? A crucificação de Jesus, como a última ceia, estão presentes diariamente. A última ceia através da missa e a crucificação de Jesus é como ele nos salva até na questão da eternidade. Por isso, Fátima tem muito a ver com este lado de salvação. E continua na ressurreição, a cruz, não é? E os sacrifícios que as crianças... Isso é incrível, para dar credibilidade a tudo isto. Elas, se fossem uma coisa manipulada, elas não faziam aqueles sacrifícios, faziam porque elas tiveram a visão do inferno, para a conversão dos pecadores. E esses sacrifícios, um dos aspectos que nós fizemos para o livro foi que esses sacrifícios repercutem-se na atualidade. E quem sacrifica, o grande amor é quem sacrifica pelo outro. Por isso está muito presente no livro. E está presente nos personagens, que são personagens da vida, desde de políticos, a sacerdotes, a pais de família, a jovens que vivem numa angústia muito grande, a questões que têm a ver que é interessante, com maldições, que são questões que existem, às vezes querem se esconder, mas que são questões que existem, tudo isso, e são histórias que nos vieram ter connosco, são histórias que ouvimos, e que para nós com algumas até falámos com os protagonistas da história. Por isso, essas histórias, depois acaba por ser, nós vamos viver essas histórias cruzando com a vida da Irmã Lúcia e com as profecias da Irmã Lúcia. E tudo isto, com a questão ambiental, com a questão do perigo ambiental, tudo isso, como é que nos podemos salvar e salvar. Quer dizer, a mensagem é aqui, nós convertendo-nos, transformando os nossos corações, a humanidade pode mudar e a humanidade pode, no fundo, afastar o anátman, como é que é uma palavra que está no Evangelho, afastar coisas mais complicadas, como tem vindo a acontecer. Nós conhecemos a biografia da Irmã Lúcia nos primeiros anos, nas aparições em Fátima, e depois nos anos de vida contemplativa no Carmelo, em Coimbra. Mas, enfim, são duas pontas. O livro informa também sobre esse percurso que liga as duas pontas? Sim, isso é uma belíssima pergunta. Informa é muito interessante com o percurso do próprio narrador. A questão da ida da Irmã Lúcia para o Porto, não é? E é muito interessante, que é quando se conta a 7ª aparição, e a nossa Irmã Lúcia está tentada em Lisboa, ela tinha uma vida boa. É muito interessante e não sabemos se ela continuasse essa vida boa, se poderia depois dar a projeção que deu à mensagem de Fátima. Ela vai para o Porto, aquilo é muito doloroso, mas é uma decisão, é o bispo que diz e depois é Nossa Senhora que lhe confirma. No fundo, nós depois juntamos ao Evangelho, quando Jesus diz afasta-me deste cálice, faça segundo a tua vontade, no fundo ali com a Irmã Lúcia também aconteceu, porque ela queria se afastar daquele cálice de ir para o Porto, e ela sofreu muito Porto. Depois também a passagem em Pontevedra e tudo também está descrita no livro, com a questão até da aparição do Menino Jesus, os primeiros sábados, etc. E depois a luta
a grande luta para ela ser carmelita, porque ela lutou muito para isso. E isso vai entusiasmar muito o diretor, o protagonista o narrador desta história, o protagonista é a irmã Lúcia, mas vai entusiasmar muito para, quando tem dúvidas, para ver a força desta mulher e o querer desta mulher, para levar para a frente o seu projeto, porque ele também isso é também muito real na nossa vida. Há muitos obstáculos a levar para a frente este projeto. E vencer um obstáculo será fazer com que o filme seja agora, ou brevemente, com que o livro seja um filme. Agora vamos ver um livro, como é que as pessoas o recebem, como é que o interpretam. Pronto, já até pela capa já vi algumas atitudes, pronto, até quase num lado sensacionalista, mas não é uma questão sensacionalista, é uma questão dos nossos tempos, e uma questão tem que estar nos seus tempos e tem que ajudar a transformar os seus tempos. E sem dúvida que a irmã Lúcia é uma grande inspiradora também nesse sentido. Manuel Aroca, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta última obra, Lúcia, a última mensagem. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.